Fala social media, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao seu show. Eu sou o Christopher Leal e nós vamos conversar sobre dicas e estratégias para que você cresça. Você sabia que por minuto o Instagram recebe mais de 277 mil stories e são enviados mais de 188 milhões de e-mails? Sim, milhões. E o YouTube recebe mais de 77 horas de novos vídeos. Isso segundo dados lá de 2019. Então, se você se impressionou com os números, saiba que provavelmente eles estão desatualizados e a realidade em 2020 é até mais impressionante. E aí você se pergunta por que o seu conteúdo não recebe a atenção que merece. Não é mesmo, minha filha? No meio desse mar de informações, fica difícil para os teus seguidores decidirem para onde eles olham. Meu Deus do céu, mas dá muito trabalho! Meu Deus do céu! Cada vez mais é essencial que marcas busquem por diferenciais que as mantenham atrativas e dignas de atenção nesse ambiente cada vez mais disputado das redes sociais. Dentre esses diferenciais, um dos mais negligenciados, quase sempre por falta de conhecimento, é o tom de voz. Recurso que dita a forma com a qual uma empresa se expressa nos seus canais de comunicação. Das respostas engraçadinhas que a Netflix dá lá no Twitter, a ascensão de fenômenos como o Me Poupe, que mudou completamente a forma como o nicho de finanças se comunica, ou a Magalu, que fez o mesmo pelo nicho de departamento, todos eles têm em comum uma forma única de se comunicar. Nesse mundo sobrecarregado de informações, tão importante quanto o que você fala é como você fala. Por isso, no show de hoje, você vai aprender como conduzir uma transformação na forma como a sua empresa se comunica. E para me acompanhar nessa discussão, dá só uma olhada em quem é a minha convidada. A Carol Lima é coordenadora de redes sociais e comunidade da Resultados Digitais, a empresa desenvolvedora do RD Station, uma das ferramentas de marketing mais conhecidas do Brasil. Fruto da mente de empreendedores disruptivos e antenados com as grandes tendências de marketing, a Resultados Digitais é sinônimo da nova era do marketing digital brasileiro. Contudo, todo esse vanguardismo não se refletia na comunicação das redes sociais da empresa. Pelo menos, não até a chegada da Carol. De lá para cá, a empresa se tornou muito mais leve, descontraída e principalmente engajada. Então, muito bem-vinda ao Social Media Show, Carol. Fala, galera da Noel School. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje participando. Carol, a gente está feliz demais em receber você aqui. Quando eu te fiz o convite, eu já falei que eu sou um grande fã tanto da Resultados Digitais quanto do seu trabalho, do trabalho que você vem fazendo dentro do time de social da Resultados Digitais. E, é um prazer tremendo ter você aqui e a gente poder conversar sobre o seu trabalho. Obrigada, gente. É um prazer também. Eu fiz uma pequena apresentação tua no início, explicando a transformação que ocorreu dentro da Resultados Digitais, principalmente depois da sua entrada, da mudança de linguagem que você promoveu dentro da empresa. Você consegue dizer nas suas palavras, mais ou menos, como a empresa era antes da sua entrada e como ela é hoje em dia? Sim, vamos lá. Quando eu entrei na RD, eu tive que virar, assim, um pouco a chave, né? Porque a RD é super focada em performance, né? E eu vim de uma empresa que eu trabalhava muito institucional em social, né? Então eu tive que, agora eu preciso gerar leads, né, em social. E a RD fazia muito blog post, muito material rico, né? Tinha bastante conteúdo aí por dia de publicação. Era em média... Eu acho, se eu não me engano, era 3 a 5 conteúdos por dia. E sempre aquele foco em lead, né? E tinha aquela pegada um pouquinho mais conservadora, né? E aí, quando eu entrei com essa visão de engajamento, né? De incentivar as pessoas a falarem bem da marca... E aí eu olhei assim, poxa, tá legal, né? Super importante aqui, a gente precisa gerar lead, mas a gente precisa engajar também, né? A gente precisa se aproximar um pouco mais do público. E aí, aos poucos, eu fui tentando mudar ali, né? Então, eu até falava bastante, assim, no começo, poxa, se tá todo mundo falando de um meme, seria legal, talvez, a gente usar esse meme, dependendo, né, de como for. E as pessoas faziam meio, tipo, Carol, não sei, sabe? Às vezes pode perder a credibilidade, né? A autoridade da marca, da RD.
que já tem uma autoridade construída. E aí foi essa questão de gente, mas não é porque a gente trabalha com humor que a gente vai perder a autoridade, né? Trazer um pouco de humor para a peça, né? Eu até, nas minhas palestras, eu sempre dou o exemplo do Murilo Gun e do Tiririca, né? Então, assim, os dois trabalham com humor, né? O Tiririca, claro, aquela coisa mais nonsense, assim, mas o Murilo Gun traz conteúdo, né? Ele fala sobre criatividade, ele ensina várias empresas, inspira as pessoas com conteúdo, e ele trabalha com humor, e as pessoas aprendem com humor, né? Então, assim, não é porque a gente vai ter um tom um pouco mais divertido que vai perder a autoridade da marca, né? Claro. Uma transição muito forte que eu senti na RD, porque eu já acompanho a RD há bastante tempo, nós somos uma agência parceira há 3 anos, pelo menos 3 ou 4 anos, e os vídeos começaram a me chamar muita atenção. Porque vocês começaram a fazer vídeos divertidos para divulgar ferramentas que vocês oferecem ou eventos que vocês estão fazendo. E tanto eu quanto a nossa equipe aqui, a gente começou a comentar bastante a respeito de como os vídeos eram legais, como eles eram chamativos e como eles davam uma vontade tanto de falar a respeito daquilo como de participar daquilo. É muito louco porque realmente existe uma ideia de que quando você está comunicando talvez sobre educação ou quando você é uma empresa que atende outras empresas, alguma coisa do tipo, você precisa necessariamente ser muito sério, né? Se você não for sério, as pessoas não vão te escutar, não vão entender o que você está dizendo, sei lá, não vão considerar o que você está falando. E como que foi isso, Carol, para você fazer essa transição na cabeça dos donos da RD? Como é que foi esse momento em que você começou a colocar para eles a ideia de que nas redes sociais eles precisavam ser um pouco mais leves para se comunicar? Então, essa questão dos vídeos, né, são várias áreas envolvidas, né? A gente tem aí Social, que é um canal de distribuição aí do conteúdo que a gente faz, né? A gente tem a área de content, de conteúdo, que hoje temos aí um dos principais roteiristas que faz esses vídeos que vocês veem super engraçados, né? Que é o Léo e o Flaub liderando o time aí. Mas todo mundo ajuda um pouco, assim, na criação, né? Então, o time todo vai dando ideias, vai escrevendo junto. E a gente tem uma equipe de audiovisual lá, né, na RD, que fica dentro da área de branding. Eu lembro mais ou menos quando a gente começou a mudar isso, tá? Que os nossos vídeos eram, né, aquele fundo, né, chroma key ou um fundo que a gente tem, tipo, cenários, né? Que a gente vai mudando os cenários lá. Uhum. E a pessoa falando, né? Olá, acabamos de lançar um novo e-book de marketing, né? Arrasta para cima para baixar. Era isso, né? E aí eu lembro de um momento onde estava bombando aquele filtro de bebê do Snapchat. Sim, sim. Que tava todo mundo usando esse filtro, né? E a gente tava naquela semana tentando divulgar um e-book de estratégias avançadas de marketing digital. E assim, a gente publicou, a gente colocou, investiu lá, eu acho uns R$1.000 lá no post, e nada, não engajava, não tinha jeito, né? Todo mundo só queria saber do filtro. E aí eu falei, não, gente, a gente tem que usar esse filtro. A gente vai fazer um vídeo usando esse filtro. Então a gente pegou o Volpato do nosso time. Ele é ótimo, assim, ele que faz a maioria dos nossos vídeos. Se você sente que ainda está engatinhando no marketing digital, chegou a hora de crescer e elevar as suas estratégias para um próximo nível. Na nossa nova semana de webinars, especialistas vão falar sobre práticas avançadas para você aplicar na sua empresa e gerar mais negócios. Clique no link da bio e participe. E aí, quando a gente fez esse vídeo, a gente teve um retorno absurdo, assim, das pessoas, tanto em engajamento quanto conversão. Então, foi além do engajamento, né? A gente conseguiu realmente performar, né? Gerando lead aí para RD. Então, nesse momento, foi onde a gente falou. E a gente teve muito medo. Eu lembro que quando a gente foi gravar, a gente estava no estúdio, o pessoal de conteúdo que estava acompanhando estava assim, meu Deus, a gente vai usar um vídeo de bebê para falar de um material. Carol, tu é louca. E eu falava, gente, vamos testar. Né? Então, assim, eu tava ali, né, atiçando a galera, vamos fazer, caramba. E aí, logo depois disso, o Léo, né, que é um dos roteiristas, entrou. Então, o Léo começou... E o Léo veio de agência, né? Então, é legal também o time, né, ter essa diversidade de profissionais, né? Então, o Léo, ele pensa em várias ideias sensacionais. Ele e o time todo, né? Então, e a gente vai lá e vai desenhando esses roteiros, né? Então, a gente fez um de novela mexicana, né? Nossa, então, tem toda uma atuação. Muito bom. Tem toda uma atuação.
E a galera é da RD mesmo, né? Então a gente fez um casting da galera da RD, de quem é melhor na frente das câmeras. Então tem todo um apoio ali para ver quem encaixa em tal personagem. Então a gente começou a mudar e conforme vai tendo mais resultado, né? Aí fica fácil provar, né? Não tem que ficar lá, ai, por favor, vamos fazer. E é muito legal quando você começa a trazer as pessoas da empresa para as redes sociais, porque isso humaniza demais a marca. As pessoas começam a entender quem está por trás dela. Sempre que a gente faz stories aqui ou fala a respeito das pessoas que escrevem a nossa newsletter, que criam conteúdos, é muito legal, porque as pessoas realmente se engajam com pessoas, né? Esse é o grande lance. No último episódio que a gente gravou do Social Media Show, que inclusive o link está no card aqui do lado, a gente comentou a respeito do contexto, a importância de você olhar o contexto antes de você publicar um conteúdo. E isso que você mencionou agora do filtro de bebê faz todo sentido do mundo. Porque se todas as pessoas estão com a atenção voltada para aquilo, você roubar a atenção das pessoas e levar para outro lugar é muito mais difícil do que você simplesmente entrar na conversa e fazer a coisa acontecer, né? Exatamente. Assim, cara, hoje em dia é muito mais fácil, realmente, como você mesmo mencionou, para vocês mostrarem que o que vocês querem fazer, defender o trabalho de vocês por conta dos resultados que vocês tiveram. Essa, sem dúvida, eu acho, é a melhor dica possível para as pessoas que estão agora numa situação de querer fazer uma coisa diferente e não conseguir. Eu acho que a ideia, talvez, é você começar pelo mais simples. Eu acho que realmente não é uma transformação. Você mencionou na entrevista que a gente teve antes de começar essa conversa sobre... Vocês começaram com um post, né? Foi um post que deu certo, esse post que deu certo levou a um outro post que deu certo, depois a outra, e assim foi uma crescente, não é mesmo? Foi isso mesmo. A gente começou no dia da literatura, eu acho, dia do livro. Foi alguma coisa assim. E aí a gente fez uma brincadeira totalmente focada em engajamento, sem linkar para material nenhum, assim. E a gente teve muito engajamento, né? Respostas, as pessoas comentaram demais no post, porque era justamente incentivando a galera a comentar, montar seu nome de escritor lá. Então, assim, deu super certo. Aí logo depois teve o dia do emoji, se eu não me engano, e aí eu falei, gente, vamos fazer, né? E vamos incentivar as pessoas a comentarem, que isso também é importante, né? Porque às vezes é orgânico, né? As pessoas gostam do post, ela comenta, ótimo. Mas às vezes a gente tem que incentivar, né? Porque isso ajuda no engajamento. Perfeito. Carol, a RD, de forma geral, ela é muito conhecida pela bandeira do inbound marketing. Para quem está assistindo isso, que de repente não conhece a metodologia, de uma maneira muito resumida, mas bem resumida mesmo, porque é uma metodologia muito vasta, é basicamente a ideia de você produzir materiais ricos, produzir materiais de alto valor e você fazer uma captura de leads. Os leads serão e-mails, contatos de pessoas que estão interessadas naquele material. Para posteriormente se começar um relacionamento com essas pessoas que vai levar a uma venda, algum tipo de conversão mais profunda. Você acredita que pelo fato da RD levar tão forte essa bandeira, isso influenciou um pouco a forma pelo qual eles olhavam as redes sociais, tendo em vista que o inbound prega o relacionamento depois da primeira conversão e não antes, quando as pessoas ainda estão nas redes ali interagindo com a marca? É que eu acho que, assim, na verdade, o relacionamento, ele começa antes, né? Ele começa muito antes, né? Eu acho que o inbound marketing é uma segunda etapa aí para já chegar lá no final, que é o objetivo no final de tudo, é vender, né, gente? Então, assim, a primeira impressão que um futuro cliente ali seu tem, né, ele provavelmente vai começar ou de um post na rede social, né, ou fazendo uma pesquisa no Google e encontrando o seu conteúdo lá no seu blog, né, que é o processo mais natural, e aí é onde começa o relacionamento, né? Então, assim, muita gente, às vezes, beleza, vê só um post, mas, não quis ainda se inscrever lá para receber o conteúdo, né? Não quis deixar o e-mail dele lá, não clicou no pop-up que vai lá para a landing page, né? Para LP, para poder converter e entrar, né, no processo ali de inbound marketing. Às vezes o cara vai seguir você no Instagram, né? Então esse relacionamento ele já tem que começar antes, né? Então criar toda essa aproximação, porque é esse antes que vai definir se a pessoa vai continuar seguindo a tua empresa ou não, né? Às vezes ver um material depois de algumas semanas e baixar, né? Então eu acho que é super importante esse relacionamento antes do processo,
né? E aí, claro, com o inbound, ela entrou lá na sua base, né, do RD Station. E aí, claro, você vai trabalhando de outra forma, né? Com o disparo de e-mail, você vai preparando esse lead para deixar ele pronto para compra, né? Então, eu acho que é esses dois tipos de relacionamento que a gente tem que pensar, assim. Não é só o relacionamento pós, né? O relacionamento, ele começa muito antes. E assim, hoje dentro da RD, para vocês conseguirem construir esse relacionamento, manter esse relacionamento sempre ativo, vocês têm uma editoria dentro das redes sociais de vocês, um guia que vocês seguem para fazer a produção desse conteúdo? Como que isso funciona? Sim, a gente criou, na verdade, bem old school, assim, uma tabela onde a gente guia todo o nosso conteúdo, uma tabela no Drive, que inclusive eu posso compartilhar aqui com vocês, tá? Eu posso legal. Deixar liberado aí para vocês, é só clicar aqui na tela, eu acho. É na tela, gente? Vai ser na descrição, provavelmente. Tá aqui embaixo, gente, na descrição, né? O link para vocês, que é uma tabela que a gente criou para o nosso time usar junto com a nossa agência, né? Então a gente tem uma agência hoje que faz os criativos e os copies, né, do post, cria o TM de cada link para a gente poder acompanhar no Analytics também, né, os resultados. E como a gente fez ela, né? Então a gente trabalha por semana com as editorias, que a gente definiu por dia aí, a gente usa, tem que ter uma frequência, né, super importante. Então, a gente tenta trabalhar com 2 a 3 conteúdos por dia, mas isso depende do canal, né? Então, por exemplo, o Instagram Feed é um conteúdo por dia, né? Que a gente já sentiu que quando a gente publica 2, um acaba matando o alcance do outro, né? Então, a gente publica um conteúdo no feed e pronto. Stories já é mais liberado ali, a gente faz, né? Com mais quantidade. LinkedIn, a gente trabalha com 2 conteúdos por dia, Facebook também, né? Então, depende do canal, mas a gente se organiza por essa tabela e aí a gente define as editorias que a gente vai trabalhar, né, para deixar tudo bem equilibrado, né? Então hoje a gente tem muito blog post, todo dia tem um blog post novo que vem do time de conteúdo. A gente tem por semana um material rico, né? Na verdade são 2, que um a gente geralmente atualiza, algum que já, né, é um pouco mais antigo, então a gente atualiza e publica também. E um é completamente novo, né, criado do zero ali, então é toda terça-feira, inclusive. Na segunda-feira, por exemplo, geralmente a gente começa a semana com conteúdo motivacional, uma frase, sabe? Para não ficar aquela coisa só material, né? Gerar lead, não dá para ser também, né? Então, até agora, nessa fase pandemia, a gente mudou um pouquinho essa linha motivacional, a gente está trazendo, na verdade, dicas de como você lida melhor durante a semana. Então, dicas de meditação, dicas de alongamento, né? Então, a gente começou a mudar para poder ter um equilíbrio, né, no conteúdo. Entendi. Então, a gente divide mais ou menos assim. Entendi. E se orienta por essa tabela. E hoje, essa editoria, Carol, em quais redes vocês estão presentes hoje exatamente? Nós estamos no Facebook, no Twitter, LinkedIn, Instagram. Estamos começando a se aventurar no TikTok, que agora tá todo mundo lá, né? Mas assim, TikTok é completamente engajamento, né, gente? Sim. Então a gente, muitas vezes, na verdade, a gente faz o vídeo no TikTok, sobe como engajamento lá, né, para deixar no nosso canal. E a gente traz para o Instagram com uma pegada de converter em material. Então, assim, a gente está usando meio que o TikTok, as formas, né, de editar do TikTok, aqueles cortes rápidos. Vocês fizeram isso no post do Star Wars agora, no dia 4 de maio. Fizemos, exatamente, fizemos do Star Wars, então a gente usou. E os desafios também, né? A gente fez um agora que começou, se eu não me engano, no TikTok, que era o Don't Rush. E aí eram várias maquiadoras passando pincel. Essa forma de corte de vídeo começou no TikTok, né? Sim. Então a gente foi lá, publicamos no IGTV e deu super resultado. Esse vídeo passou de 20 mil visualizações.
E o segundo vídeo que a gente tem no IGTV era máximo 8 mil visualizações. Isso que você mencionou do TikTok, a gente, logo no ano passado, a gente chegou a comentar sobre o TikTok na nossa newsletter. Inclusive, se você está assistindo isso, não está inscrito na nossa newsletter, o link está na descrição aqui. A gente chegou a comentar do sucesso do TikTok, dizendo para as pessoas aprenderem a usar, porque se o TikTok não crescesse e perpetuasse, no mínimo a linguagem dele iria. Porque essa questão da edição dos vídeos, de ser uma coisa mais curta e dinâmica, isso vai ser muito forte nos próximos anos. E é inteligentíssimo da parte de vocês terem entendido e já absorvido isso e já trazido isso para a comunicação de vocês. Exato. E aí o que eu queria perguntar exatamente, em relação a esses calendários editoriais, a editoria especificamente, né, os tipos de conteúdo. Para cada rede social, vocês têm calendários editoriais, editorias específicas, ou existem editorias que elas passam por vários canais simultaneamente? Como que isso funciona? A gente tem os dois. Então, assim, a maioria dos nossos conteúdos, a gente tem um conteúdo, então, por exemplo, um material rico, né? A gente pega esse material e a gente divide em como a gente vai se comunicar em cada canal. Né? Então, por exemplo, às vezes no Twitter a gente faz thread no Twitter, né? Porque Twitter é famoso pelas threads, então a gente cria. E aí, às vezes, a gente dá print na tela do Twitter e já transforma num carrossel para o Instagram. Certo. Né? Então, vamos adaptar, vamos pegar o conteúdo, porque também no Instagram se usa muito isso, né? Esses prints de Twitter. Eu adoro quando as pessoas falam, mas ninguém mais usa Twitter. Amigo, você já parou para pensar em quantas peças de Instagram que você tá dando like é print de Twitter? Então, sim, as pessoas usam Twitter, né? Então, tem gente lá sim, tá, gente? O Twitter não morreu, não vai morrer tão cedo, por favor. Não matem o Twitter. Tem isso da gente adaptar o conteúdo, mas também tem editorias, como, por exemplo, a gente criou uma vez o RD Hacks, que eram dicas de 1 minuto para o Instagram. Então, a gente usou só no Instagram. Então, tudo depende do canal, assim, até agora a gente está voltando com o RD Hacks, que a gente vai usar para o Instagram e para o Telegram, né? Entendi. Então, assim, a gente vai criando essas adaptações, né? Mas a maioria dos conteúdos a gente divulga em todos os canais, porém com formas diferentes de falar. A gente não sai copiando e colando copy em todos os canais, né? Poxa, tem que respeitar quantidade de caracteres, né? Aonde posiciona o link. Por exemplo, no Twitter, a gente costuma colocar o link antes do texto, porque uma vez a gente estava participando de um evento onde eles falaram que a primeira coisa do Twitter é a gente ter mania de clicar. Então, às vezes, se você coloca a hashtag antes do link, as pessoas clicam na hashtag e esquecem de clicar no link. Então, assim, você tem que entender cada canal, né? Claro, então, não adianta copiar e colar, gente, não vai dar certo. Inclusive, esse é um artifício que a gente está utilizando aqui dentro da No School agora. Tem uma coisa que eu aprendi com o Gary Vee, que inclusive palestrou no RD ano passado, que ele tem um método de criação de conteúdo que ele chama de conteúdo pilar, onde ele constrói um conteúdo longo, pode ser um vídeo, um post blog, algum material bem extenso, e dele divide esse material fazendo as devidas adaptações, obviamente, para diferentes canais, né? Então, essa entrevista que a gente está fazendo aqui agora, ela está completa aqui no YouTube, só que provavelmente a gente vai tirar algum insert daqui, algum insight legal, vai transformar em um carrossel lá para o Instagram, vai em um futuro próximo, quando a gente tivesse esse meio, a gente pode transformar em um post blog também, enfim. Dá realmente para você ir reaproveitando o conteúdo sem necessariamente só copiar e colar, mas você fazer adaptações e reaproveitar coisas legais que você está criando sem também precisar criar coisas 100% novas e do zero em todos os lugares. Porque daí mesmo com uma equipe gigantesca é bem sustentável se conseguir, né? Sim. E aproveitando assim, como que hoje está organizada a equipe de vocês, Carol? Vocês são uma empresa enorme, com vários canais, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você já mencionou algumas vezes aqui na entrevista sobre setores e grupos que fazem isso ou aquilo. Como que é mais ou menos organizado essa equipe de vocês hoje de comunicação e especificamente de social também, que é o nosso tema aqui? Hoje a gente tem equipe de marketing que conta com mais de 80 pessoas, eu acho. A equipe é bem grande mesmo, né? As áreas de branding, de produto, de demand gen, que é a minha, de eventos,
tá tudo dentro do marketing aí. E aí, trazendo um pouco a área de demand gen, né? Geração de demanda aí, que é a nossa área. Como que funciona? Demand gen, ela tá dividida entre os principais canais e o conteúdo da RD, né? Então, hoje a gente tem a área de content dentro de demand gen, que é o time que faz todo o conteúdo, então todo o material rico, blog post, é essa galera que escreve, tá? Que é liderado pelo Flaude. Temos a área de performance, liderada pelo Thiago, onde eles cuidam de todos os canais. Então, canal de mídia paga, então todas as campanhas, né, em Facebook, Instagram, LinkedIn, e entre outras, Google, fica com o time do Thiago. E-mail marketing fica com ele, SEO fica com ele. Então, todos os canais de distribuição do conteúdo fica dentro de performance. Social já foi visto no passado como um canal de distribuição. Era só um canal de distribuição. E acabou a gente mudando essa nova visão da RD, né? Social virou algo à parte, porque, gente, não é só distribuição, né? A gente trabalha branding também, a gente trabalha muito employer branding, né? A gente estava falando dos vídeos engraçados da RD, assim, juro, metade dos comentários a gente, claro, rindo, falando, nossa, que incrível o vídeo, nossa, baixei o material, adorei. A outra metade são pessoas falando, eu preciso trabalhar aí, né? Então, assim, o nosso conteúdo super ajuda também, né? A atrair talentos, atrair pessoas para dentro da RD. Então, isso é super legal. Então, o social, né, saiu um pouco dessa visão que é só um canal, né? A gente trabalha a imagem da marca, né? Que tem que ter um super cuidado, né? Então, hoje é dividido assim, performance, conteúdo e social. E aí, dentro de social, hoje tem eu coordenando a área, temos mais duas garotas incríveis, que é a Brenda e a Amanda. A Amanda fica à frente de toda a parte de saque, atendimento, ação de encantamento, monitoramento da marca, né? Então, ela que responde as interações, que tá ali à frente disso. E aí, a gente tem a Brenda, que fica à frente de toda a parte de conteúdo, né? Então, imagina, a gente recebe conteúdo da empresa inteira, né? Oi, tem um espacinho aí para eu divulgar um comunicado, né? Então, a gente tem que organizar aí a casa, né? Para não virar uma bagunça, a gente publicar 10 conteúdos por dia, não tem como. Então, a Brenda fica à frente do conteúdo, também pensando na parte criativa ali, né? Na verdade, quando tem, por exemplo, uma data comemorativa, algo assim, até a Amanda, que é de saque, a gente puxa para pensar junto, né? Porque ela é super criativa. A gente tem que usar os talentos que a gente tem, né? Não é porque ela tá em atendimento. E isso é legal, assim, porque ela mesma vê as coisas, né, que ela faz ali saindo, então isso é super legal. E junto da nossa equipe, a gente tem uma agência, que é de Floripa. Nessa agência são 3 pessoas praticamente focadas com a gente, que é a Marina no atendimento, o Cid na criação e a Stephanie no conteúdo. Então, a Stephanie e a Brenda, elas são, tipo, elas precisam ser melhores amigas, porque elas que criam, então, todos os copies. Então, a Brenda, né, chama a Stephanie, Steph, vai entrar tal conteúdo nesse dia, tal conteúdo nesse aqui, o copy tá aprovado, né? Então a Stephanie faz as sugestões do copy, né? A gente tem o Cid já criando, fazendo as artes pra gente. Então isso é super importante, a gente tem que ter um time unido, né? É canal no Slack, e por mais, a gente tem um atendimento, mas a gente tem um canal com todo mundo, né? Porque social, gente, tem que ser rápido, não dá pra gente colocar gargalo, né? Não. Tem que a Brenda, tem que avisar a Carol, que vai avisar o atendimento da agência, que o atendimento vai passar para a equipe. Não dá, né? Tipo, já foi, já perdeu o time, o meme já era, né? Então, assim, hoje a gente tem um canal onde tá todo mundo junto, né? Então, a gente, claro, a gente tenta organizar um pouco a casa, né? Para não ficar uma bagunça. Mas então a gente chega e fala, galera, nossas metas estão bem, não tá tão bem. Precisamos de ideias, e aí? E aí a gente abre a conversa para todo o time criar junto, assim. Entendi. Então, funciona mais ou menos assim. Nossa, expliquei, no detalhe. Inclusive, se alguém quiser, você comentou aí de a pessoa gostar de querer trabalhar na RD, se alguém quiser trabalhar no teu time, o que a pessoa tem que fazer? Tem algum e-mail, algum lugar onde ela pode mandar o currículo? A gente tem o Trabalhe Conosco, tá? Que fica no site, podemos deixar aqui na descrição também. Olha só, gente, muita coisa legal na descrição desse vídeo para vocês. A gente vai deixar vários links aqui, tem o Trabalhe Conosco. Pode entrar lá, todas as vagas que a gente vai abrindo, a gente vai colocando lá. E aí é torcer, né?
ficar ligado e torcer. Se a pessoa falar que fez um curso na Anual School, você dá uma atenção melhor? Claro que sim, gente. Na verdade, a gente dá atenção para todo mundo, tá? A gente é bem legal. Mas claro que sim, a gente manda corações. Hoje, quais são as metas que o seu time precisa seguir? Como é que vocês balizam se o trabalho de vocês está sendo bem feito ou não? Na área de Demand Gen, que é a área que a gente atua, né? A gente é cobrado o quê? Por gerar demanda, né? Geração de demanda. Então, a gente precisa gerar as oportunidades para o time de vendas, né? Poder aí fazer a venda do nosso RD Station. Quem tiver interesse também, tá o link na descrição. Então, gente, eu tô colocando aqui, ó, todos os links na descrição. Então, hoje a gente é cobrado, o time como um todo de Demand Gen, a gente é cobrado gerar lead, MQL, que é o lead qualificado, né? E o SAL, que é o lead pronto para venda, né? Então, ele passa aí por todo a qualificação, né? Os SDRs olham lá, está qualificado. Então, né, ele vai para venda ali. Então, é isso que a gente é cobrado. Só que social, cada canal aí tem suas métricas, né? Tem suas metas ali um pouquinho separadas, né? Então, por exemplo, o social, a gente também olha para tráfego, né? Que é super importante o quanto a gente está gerando de tráfego, né? Até para a gente entender, pô, às vezes a gente está gerando super tráfego e a gente está gerando muito pouco lead. O que está acontecendo, né? Será que a qualidade dessa galera que está nos seguindo são possíveis leads ou não? Talvez a gente tenha que fazer uma campanha para ter mais seguidores dentro do nosso público. Né? Então, a gente precisa acompanhar esse tráfego. A gente acompanha também taxa de engajamento, que é super importante. A gente precisa manter a nossa base engajada, a gente precisa manter a nossa base gostando da gente. Não dá para, né, a gente usar, nossa, legal, ganhei seguidores. É métrica de vaidade, né? Mas, poxa, ganhamos seguidores em cima de uma campanha que a gente fez para atrair o nosso público, logo geramos mais tráfego e geramos mais lead. Aí sim, né? Então, assim, a gente precisa, né, analisar as métricas corretas. E a gente analisa também, já que a gente está com a parte de atendimento, SLA, né? Tempo de resposta. Então, é algo que interno ali do nosso time a gente acompanha. Então, a gente tem a nossa taxa aí de tentar responder até 3 horas e meia. É uma pessoa só, a gente respondendo todos os canais, mais e-mail, né? Porque a gente é social media e community, né? Então, assim, a gente olha para comentários no YouTube também, né? O conteúdo do YouTube fica com a equipe de audiovisual, mas comentários é com a gente. Então, assim, tem vários canais aí para a gente responder. Então, a gente trabalha nesse SLA para a gente tentar manter agilidade na resposta, né, dentro da nossa realidade hoje. Sensacional você ter mencionado isso, porque no Conexão Instagram, que é um dos nossos cursos, eu menciono que conseguir um novo seguidor não é o final do processo, mas sim o início. De nada adianta ter um novo seguidor acompanhando a tua página se você não tem clareza do que você vai fazer com essa pessoa, para onde você vai mandá-la depois, qual é o teu planejamento. E é muito interessante saber que vocês também pensam dessa forma, que vocês também têm esse pensamento intencional de entender, poxa, esse seguidor ele está engajando, ele está gerando tráfego para os nossos outros canais, sites, blogs, materiais ricos, enfim, qual é a qualidade desse tráfego, ele está interagindo, não está interagindo. E muito legal também saber que vocês têm essa intencionalidade de modificar o planejamento se for necessário. Ou seja, testar novos públicos, fazer novas campanhas, porque realmente dentro de social, dentro de uma estratégia de social, ninguém acerta de primeira, né? Só que a maioria das pessoas erram por não mudar essa estratégia que eles erraram no primeiro momento. Então, muito legal, muito legal. Obrigado por compartilhar isso com a gente, pra gente saber que a gente está falando a mesma língua. Que ótimo! E você mencionou já, Carol, o Slack, por exemplo, que vocês utilizam para fazer a comunicação interna, né, para comunicar entre vocês da equipe, a agência e tudo mais, poder agilizar o processo, uma ferramenta que nós utilizamos, começamos a utilizar agora na quarentena, inclusive, a gente não utilizava e ela tem sido maravilhosa. Quais outras ferramentas vocês utilizam, Carol? Tá, olha que ótimo que a gente está aqui fazendo merchan e eu nem tinha percebido, viu? Inclusive Slack patrocina a gente aqui. Patrocina a gente, tudo bom? Tem o e-mail comercial aqui embaixo. Olha, mas nessa época de pandemia, tô pra te pedir um patrocínio do Zoom. Zoom, patrocina a gente, porque, olha, Sim. Tá difícil, reunião de 40 minutos, aí cai o negócio, aí você tem que conectar de novo. Então, assim, ó,
Zoom. Patrocina. A gente usa o Zoom, né, para os nossos calls. A gente usa muito o Trello para organizar a nossa sprint da semana. Então, eu e meu time, assim, a gente monta toda segunda-feira, a gente faz nossa reunião de sprint para mostrar a nossa semana como que tá dividida aí de segunda a sexta, né? Então, a gente bate ali o que a gente tem que fazer, o que é prioridade, o que não é. E a gente usa de ferramenta em social, a gente utilizava duas, tá? Que eu gosto muito, muito, muito. Eu tenho um carinho enorme por eles. Além de ser grandes ferramentas ótimas, as pessoas que atendem a gente sempre foram muito fofas, que é o Scoop para monitoramento, né? Que é super importante a gente saber o que estão falando da nossa marca. E o Social Bakers, para a parte de análise, né, de saber como que você está aí, seu crescimento, o engajamento dos posts, como que está a concorrência perante você ali em social, né? Mas a gente optou até por uma questão de unir esses dois, né? A gente queria uma ferramenta que fizesse os dois, né, e trazendo até alguns insights de conteúdo, do que é tendência, de influenciadores. A gente foi para o Stiling agora, que é uma ferramenta também sensacional, a gente está amando, né, é o nosso segundo mês, agora a gente está ainda em fase de rampeamento, aprendendo a mexer na ferramenta, então agora a gente está usando o Stiling para fazer toda essa parte de social, inteligência de conteúdo, né, então a gente consegue até ver lá o que está funcionando, o que é tendência, o que as pessoas querem ver, né, então a gente consegue analisar isso também. Muito legal, muito legal. É muito importante realmente manter o monitoramento das redes sociais, porque às vezes as pessoas acham que interagir com a comunidade é necessariamente responder só os próprios comentários, né? As pessoas que entram ali e comentam diretamente no seu post de Instagram e tudo mais. Só que é muito legal você começar a fazer monitoramento. A gente descobriu, inclusive, que a Adobe Brasil já tinha compartilhado posts nossos no Twitter. Era uma coisa que a gente não tinha a menor ideia disso e a gente um dia começou a utilizar e ela apontou os compartilhamentos e a gente não tinha a menor ideia de que isso tinha acontecido. Foi uma coisa muito legal. Inclusive, a Adobe Brasil, estamos abertos para patrocínios também. Tô adorando, gente. Vamos marcar essas marcas todas depois aí, ó. Carol, recentemente a gente teve uma notícia bastante triste que... Porém, foi plausível que foi o cancelamento do RD, do RD Summit, na verdade, né, para ser mais claro. Para quem não sabe, é o maior evento de marketing e vendas da América Latina, é um evento incrível. Eu já fui, parte da nossa equipe já foi, então eu aconselho bastante que vocês vão no ano que vem, esse ano não vai ter mais. Eu queria aproveitar esse momento para perguntar para você a respeito de gestão de crise. A gente está falando aqui sobre tudo correr bem. Então, sobre engajamento, sobre fazer vídeos divertidos, sobre fazer coisas legais. Só que em uma situação em que as coisas podem acontecer de uma maneira ruim, por exemplo, e se a repercussão desse cancelamento tivesse sido ruim para a comunidade de vocês? Se as pessoas tivessem se revoltado, enfim. Como é que vocês se prepararam para fazer esse anúncio tão importante? E, aproveitando a deixa, como é que vocês lidam com crise de forma geral quando elas se apresentam? Então, olha, esse comunicado do RD Summit eu acho que foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer na RD nesses 2 anos. Uma das mais difíceis, né? A gente já passou por outras crises. A gente precisa se preparar, né? Primeiro teve um momento ali de quando me avisaram, eu fiquei em choque, eu quis chorar. Então, assim, teve aquele momento de, meu Deus, eu preciso cair na real, né? Nossa, o RD Summit... Meu Deus, a gente estava contando tanto com isso, né? E assim, até as nossas reuniões que tava rolando agora, nessa época de pandemia, era assim, poxa, que triste, né? Passar por isso, mas final do ano a gente vai estar no Summit, todo mundo se abraçando e vai estar rolando o show. Então a gente estava colocando nossa esperança no Summit mesmo, né? Uhum. E aí quando avisaram que não ia rolar, assim, ó, a gente ficou muito, muito mal, o time todo, mas claro, não tem tempo para ficar mal e para chorar, a gente precisa resolver. Então, começando, nós fomos um dos primeiros times, né, a saber disso aí, porque, gente, social precisa se preparar, né? Então, assim, empresas, por favor, né, qualquer
informação, comunicado, ação que precisa ser tomada na empresa, que sabe que vai impactar, que sabe que alguém vai lá e vai falar mal, né, ou vai criticar, ou enfim, avisa o time de social, por favor, né? Então, assim, na RD a gente já tem muito isso. Então, qualquer coisa que acontece, social geralmente é um dos primeiros a saber, né? Então, e aí a gente tem que fazer aquele teatro de fingir que não tá sabendo de nada. É horrível, né? Mas faz parte do processo aí. Então, avisaram a gente começou o nosso plano ali de como gerenciar a possível crise, né? Então, eu acho que isso é super importante, é você unir o time e pensar, e aí? A gente precisa resolver. Então, primeiro de tudo, é a gente organizar uma FAQ, né? Então, pensar em possíveis perguntas, possíveis dúvidas que as pessoas irão ter, né? E já deixar preparado as possíveis respostas, né? Então, eu acho que isso é o principal, assim, porque na hora que começar a vir as perguntas, você já tem que saber, né? Pelo menos ter um direcionamento, ou, poxa, talvez eu não... Vem uma pergunta na área, sei lá, de vendas, né? Quem são as pessoas-chave da área de vendas que estarão online para me responder naquele momento, né? Então, às vezes a gente não tem a resposta, mas sabe quem recorrer, né? Mas já é importante a gente tentar ter as respostas antes. Então, a gente criou uma FAQ, primeiro de tudo. Segundo, a gente pensou no pior cenário, né? Não é ser pessimista, gente, é minimizar as chances de dar errado, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que ser otimista, mas a gente tem que se preparar para o pior. Então, se preparando para o pior, a gente criou um time maior do que a gente tem, a gente chamou, fora social, ali tinha mais 5 pessoas focadas em responder. A gente deu um treinamento para elas de estilingue lá, de como que entrava na ferramenta, como que respondia, então tinha que liberar o acesso dessas pessoas antes, né? Então a Amanda, que fica à frente aí do atendimento, ela fez todo esse corre em um dia, tá, gente? Eu fui avisada numa noite, foi na quarta noite eu fui avisada, quinta-feira a gente teve para resolver tudo, e sexta-feira foi anunciado. Então, assim, é muito rápido, né? Então a gente preparou todo o time para responder, eram 5 pessoas ali para fazer, entrar na fila e entrar o chamado na fila, um respondia, já saía da... Enfim, tinha todo um processo. E aí esperar, né, para ver o que ia acontecer. Então, claro, a gente preparou o post passou por várias aprovações, né, sempre aquele cuidado de ser muito humano, né, porque a gente não tá avisando algo, né, legal, né, é algo... Sim. Triste, né, que muita gente ia ser impactado, enfim, assim como a gente estava com esperança no Summit, né, de ter um fim de ano legal, muita gente também estava, né, então a gente estava ali com todo aquele cuidado de como a gente informava, e aí quando a gente publicou, né, todos os nomes cadastrados no monitoramento também, porque às vezes as pessoas podem até xingar o RD Summit escrito errado, né? Então a gente também já precisa se preparar para isso. Então já tinha lá todas as palavras-chave, as tags, tudo salvo para a gente poder acompanhar. E aí a gente fez a publicação e esperou, né? Então rapidamente já começaram os comentários e a gente ficamos até bem surpresos, né, porque a gente estava esperando aí bastante resposta negativa, né, de pessoas desesperadas com hotel, com aeroporto, com avião, né, passagem que já estavam compradas, mas não, as pessoas elas entraram muito numa linha de resposta de, poxa, RD, que triste, mas nossa, imagina para vocês como deve estar sendo, né? Pô, a gente tá com vocês, né? Então, assim, foi algo tão humano que aconteceu ali, e isso também, né, gente, se deve muito à construção da marca, né? A como você se relaciona com as pessoas antes, claro, né? Não é, nossa, da noite pro dia você é uma marca querida. Não, acho que a RD tem muito disso, assim, dessa aproximação com as pessoas, o RD Summit, né? A galera é muito próxima ao evento, assim, né? As pessoas conhecem quem faz o evento, né? Elas já chegam, ai, manda um abraço pro Denis, né? Que é o nosso diretor de eventos, pra Maricense, que faz a parte de conteúdo, então as pessoas realmente conhecem o time de eventos, né? Por a gente se humanizar aí na nossa comunicação, então eu acho que isso facilita bastante nessas horas, né? Então a gente estava, resumindo, com o time todo ele pronto, no final não precisou, né? Porque eram muitos comentários positivos de apoio, né? E aí a gente, com 2 pessoas, deu conta de responder tudo, assim. Que legal. Carol, a gente tem aqui caminhando já para o final dessa nossa entrevista, a gente tem um quadro aqui dentro do Social Media Show, que é um quadro fixo, que aí se chama Planejamento Revelado. Muitas das coisas desse planejamento revelado você já respondeu, só que algumas ainda ficaram abertas.
Então, vamos entrar nesse quadro para a gente poder conversar com você sobre isso. Então, roda a vinheta aí. Carol, a gente sempre fala, tanto nos conteúdos que a gente produz, quanto nos cursos que a gente lança, sobre os 3 pilares que compreendem uma estratégia efetiva de social media, que é a produção de conteúdo, a análise de relatórios, os dados que você está gerando, e o tráfego, e aqui eu menciono o tráfego pago mesmo, que é o motor que faz as coisas girarem mais rápido. Então eu queria conversar com você sobre esses 3 pilares. A gente já conversou antes, algumas dessas áreas não são necessariamente a área de tua competência nesse momento, a área que você executa, mas vamos ver o que a gente consegue extrair de você dentro de cada uma dessas áreas. Começando pela produção de conteúdo. O que hoje a RD leva em conta na hora de produzir conteúdo para as redes sociais? Como é que vocês pensam a produção de vocês? Quando a gente fala de conteúdo, eu acho que é um passo antes, assim, não é só redes sociais, né? Que como eu falei, a gente tem nosso conteúdo que a gente cria ali para rede social, focado em rede social, que às vezes começa pelo Instagram, a gente quer criar, sei lá, o RD Rex, por exemplo, né, que começou do Instagram, não é atrelada a nenhum conteúdo já feito, mas a base de tudo que a gente cria hoje é em cima de algum conteúdo do time de conteúdo, né, e como o time de conteúdo pensa, né, quando a gente vai criar qualquer coisa, assim, vindo deles ou vindo de social, o ponto principal, nosso principal pilar, é um conteúdo que ajuda o nosso público. Eu acho que esse é o principal, assim, né? Então, assim, só gerar tráfego e engajamento não é o suficiente, né? Porque, e aí? Tipo, dá para criar um monte de besteira, né? Se for para só gerar tráfego, tipo uma notícia de fofoca, né? Tráfego e engajamento. Mas e aí? Ajudou o nosso público, né? Gerou lá no final, claro, o lead, que é importante pra gente, né? Então, tudo que a gente cria tem que estar conectado com a nossa solução como empresa, assim, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto, é ajudar o nosso público. Mas, claro, em cada canal, a gente tem a forma de comunicar um pouco diferente, né? Então, outro pilar que a gente segue muito no canal de social é, claro, pegar este conteúdo que ajuda a pessoa e falar a língua do público de social. Né? Então, esse também é outro cuidado que a gente tem em cima, às vezes, até, claro, a linguagem e às vezes do que as pessoas estão falando também, né? Que é como a gente já conversou antes, né? Então, não adianta a gente tentar ali, tá todo mundo falando de alguma coisa e a gente tá tentando ir ao contrário lá, ninguém vai ver, né? Então, por mais que o conteúdo seja bom, né? Então, tem que unir esse conteúdo bom com o que as pessoas estão falando, com a linguagem do público ali de social, para você aí poder ter o resultado. Então, acho que esses são os principais pilares aí nosso, né? Tanto em conteúdo como base, quanto a divulgação em social. Perfeito. Então, um conteúdo que é útil, que ajuda, que resolve uma dor, basicamente, e também uma preocupação com a linguagem, onde você, com o contexto no qual você está inserido e como você consegue adaptar essa linguagem. Ótimo. O nosso próximo ponto agora seria a análise. Só que dentro desse ponto específico você já falou bastante. Você já mencionou a respeito do olhar que vocês têm sobre a qualidade do tráfego que vocês estão gerando. Tem algum ponto que ficou faltando, talvez, que você gostaria de retomar ou não? É aqueles pontos que você mencionou mesmo? É os pontos que eu mencionei, né? É o tráfego, a conversão ali, né? O percentual de conversão de cada material ou de cada blog post que a gente está divulgando, que quando você acompanha há um tempo, você já sabe a sua média, né? O quanto que é bom, o que é não foi tão bem, o que meu Deus, tá horrível, né? Então a gente já tem isso. E aí a geração de leads ali, né? Lead, a Michele Sal, para a gente poder ver como que a gente está performando. Aproveitando esse gancho teu que você mencionou sobre você mais ou menos já entender os seus números, uma coisa que a gente sempre orienta os nossos alunos para eles se pautarem na análise deles de métrica, resultados e tudo mais, sempre em si próprio. É muito legal a gente fazer benchmark, a gente olhar o que outras marcas estão fazendo, os números de outras marcas, só que eu particularmente não acho saudável que você fique baseando as suas estratégias nos números de terceiros. É fundamental que você comece a fazer suas próprias análises e você sempre faça o possível para ser melhor do que você já foi. Então, se você conseguiu, sei lá, 10% de engajamento em um mês, o seu foco no outro mês é manter o 10 ou conseguir 11, 12, não é tentar pular, sei lá, para 30 porque o fulano conseguiu 30.
não faz sentido. Isso acho que só gera ansiedade, só gera uma cobrança descabida, porque não tem como a gente saber as estratégias exatamente que as outras pessoas utilizaram. Então fica aí a dica para essa parte de análise de métrica especificamente. Sempre se baseie nos seus próprios números. Comece a gerar os primeiros números e a partir de então utilize esses números para pautar os seus próximos passos. E aí a gente entra na parte que foi exatamente o que você comentou, que talvez é a parte que você não tem o total domínio nesse momento para responder, que seria em relação ao tráfego pago especificamente, porque isso está dentro de um outro setor que não te compete necessariamente. Mas Isso. o que você pode passar em relação a tráfego? Tem alguma coisa que você sabe como é que funciona? Ou você me comentou do impulsionamento de posts especificamente, né? O que você Sim. poderia abrir para a gente em relação a isso? Então, vamos falar de tráfego em social, né? Que eu acho que é o que eu posso trazer um pouquinho. Hoje a parte de todo o tráfego do blog, dos sites da RD, fica dentro de SEO, dentro do canal de performance, né? Mas para a gente gerar tráfego, a gente tem que ter alcance, né? Então, assim, uma coisa depende da outra. Então, a gente sempre faz aí, em alguns canais, posts impulsionados, focados em alcance, focados em tráfego, né? Então, assim, quanto mais alcance, se for, claro, um alcance, né, dentro de uma base qualificada, as pessoas e um conteúdo bom, né? Uma coisa está atrelada à outra, né? Sim. Não adianta ter alcance com conteúdo ruim, não vai converter, e aí, beleza, só gerou tráfego, mas no final, tráfego por tráfego, curtida por curtida, não nos diz muito, né? Então, a gente sempre tem que analisar tudo em conjunto, assim. Perfeito. Então, hoje a gente faz os nossos impulsionamentos focados em alcance, em tráfego, para a gente poder aí no final, né, quem sabe tá gerando mais leads, porque uma coisa tá atrelada à outra, né? Perfeito. Mas é isso, resumindo. Perfeito. Resumindo, basicamente, é conseguir acompanhar todas as coisas ponto a ponto, né? Não olhar uma informação isolada e se contentar com aquela informação isolada, Exato. em vez de analisar o todo da estratégia, né? Carol, muito obrigado. A conversa ela foi extremamente enriquecedora. A minha vontade de trazer você para essa entrevista foi passar uma visão para os nossos seguidores, para os nossos alunos, a respeito do contexto de social dentro de uma empresa tão grande quanto a resultados digitais. Não é todo mundo que tem esse acesso a um contexto diferente, a múltiplas equipes, múltiplos times, a tanto esse foco em performance e tudo mais. Então, muito obrigado por ter trazido essa visão pra gente, por ter mostrado esse dia a dia dentro de uma empresa tão grande assim. Você já deu a dica aqui de quem quiser poder trabalhar com vocês, qual que é o passo a passo para fazer isso. Você tem mais alguma coisa que gostaria de compartilhar, mais alguma coisa que você gostaria de deixar de informação aqui para os nossos seguidores e alunos? Gente, primeiro, muito obrigada. Adorei mesmo. Foi até legal que quando vocês entraram em contato comigo e me mandaram os vídeos, né, do Social Media Show, eu falei, uau, que lindo, eu quero participar. Então, assim, Legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá incrível mesmo. Gente, eu acho que eu já fiz um resumo, né? Deixei calendário aqui na descrição de posts. Já falei do RD Station, que quem quiser testar a ferramenta também, a gente já vai deixar o link aqui. Tem o Lite, que é bem para quem está começando, quer testar, então tem aqui também. Trabalhe conosco, já está liberado. E tem também os nossos cursos, né? Então, você que está aí fazendo os cursos da Knowall, né? Também pode fazer da RDU, que a gente também tem uma plataforma aí de cursos, tem cursos livres, free aí para vocês, né? E outra coisa também, né? Importante, fez o curso, gente, coloca no LinkedIn, né? Fez os cursos da Knowall, coloca que fez da RD, e aí todo mundo vai ficar bem profissional aí, para ter mais profissionais bons no mercado, que é o que a gente precisa, né? Perfeitamente. Inclusive, eu adoro quando os nossos alunos publicam o certificado lá no LinkedIn. Eu sempre faço questão de entrar e responder quando eles marcam a gente, quando eu recebo a notificação, entro lá, comento e tudo mais, porque eu acho que as pessoas têm que ter orgulho realmente da educação, de aprender coisas novas, orgulho de mostrar que elas estão fazendo cursos, sejam os nossos, sejam os da RD, enfim, o importante é sempre crescer, sempre buscar novas informações, porque o mercado realmente carece de profissionais qualificados, de profissionais com garra mesmo e com vontade de fazer a diferença. E parte desse show é sobre isso, é sobre trazer pessoas inspiradoras aqui para as pessoas se inspirarem nelas e crescerem. E, Carol, mais uma vez, muito obrigado, de verdade.
Espero contar com você mais vezes aqui no Social Media Show e em outros quadros que a gente vai fazer aqui na NoWall. É isso, até a próxima. Muito obrigada, né? Deixem seus comentários aqui embaixo se vocês gostaram, né? Até com dicas para os próximos vídeos aí. E espero que na próxima vez a gente se veja pessoalmente, né? A gente grave algo no RD Summit e a gente se veja aí pessoalmente. Muito obrigada, gente. Vou adorar. Inclusive, no próximo RD Summit aí, se tudo correr bem, a gente quer fazer uma cobertura completa aí, trazer bastante conteúdo para os nossos seguidores. Então, já fica aqui o nosso pedido para que vocês recebam a gente aí com todo o carinho, a nossa equipe, para a gente poder fazer uma cobertura legal do RD Summit. Contem Carol, com a gente. Valeu, até a próxima. Obrigada. Tchau, gente.